Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aqui quem tem o prazer de dirigir até você é o pastor Carlos Alvarenga, aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Somos do campo de Goiatuba e nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. Através dessa videoaula vamos estar comentando as lições bíblicas da editora Betel. No caso, vamos comentar as lições de adulto. Hoje, a lição de número 8. Mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel nesse primeiro trimestre do ano de 2022 e hoje nós vamos prosseguir aí com essa lição extremamente importante e atual. Mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Vamos orar e na sequência vamos ao estudo da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Senhor, obrigado por te servir e obrigado a Deus pelo fato do Senhor nos dar o privilégio de servir ao seu povo através da ministração da palavra. Senhor, também obrigado pela tecnologia que nos permite atingir muitos lugares desse país, milhares e milhares de pessoas. Que esta aula, ó Deus, baseada na tua palavra, baseada na revista de escola dominical, venha ser útil para os professores, para os alunos, enfim, para todos quantos aqueles que vão assistir essa aula. Abençoa e que sejamos instrumento de bênção na vida de cada um daqueles que vão assistir essa aula. E que a tua palavra, que é boa, que é viva, que é eficaz, produza fruto, produza resultado na vida daquelas pessoas que vão nos assistir. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então vamos para a nossa lição. Lição de número 8. Mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Nosso texto áureo, profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Verdade aplicada, o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. Atenção, vigilância, conhecimento da palavra, espírito de discernimento é o que nós precisamos para lidar com os falsos obreiros. O nosso texto de referência, Ezequiel capítulo 13, verso 6, e também Ezequiel capítulo 34, verso 2 e 3. Vamos ler esses textos. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. O profeta Ezequiel, ele profetizou contra os líderes de Israel. Esse foi o tema da nossa lição de número 7. E essa profecia de Ezequiel contra os líderes de Israel está no capítulo 34 do seu livro. Nessa passagem nós temos a fala do profeta Ezequiel condenando os falsos profetas. As palavras de Ezequiel são um alerta para a igreja atual. É como se Ezequiel, através do, digamos, túnel do tempo, estivesse olhando para os nossos dias e profetizando para
A igreja que vive cercada de falsos profetas e de pastores infiéis. Profecia contra os falsos profetas. Manipular, adulterar, subverter a palavra de Deus é uma prática antiga. Ela foi usada no Éden por Satanás e desde então vem se repetindo. Deus repudia e Deus pune os que assim fazem. Ezequiel 13:8. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor. O alvo do falso profeta é desconstruir a verdade da palavra de Deus e combater os autênticos arautos do Senhor. Então, o falso profeta ele desconstrói a verdade da palavra e ainda combate, se insurge contra os arautos do Senhor, contra os verdadeiros profetas. O falso profeta ele pode ser inspirado por si mesmo. Coisas da sua mente, coisas dos seus sentimentos. Mas, na maioria dos casos, o falso profeta é inspirado por Satanás. Ao longo das Escrituras, nós podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Então, toda e qualquer manifestação espiritual, ela tem uma origem. Ela pode ser de Deus, ela pode ser do homem, o homem provoca manifestações espirituais, e ela pode ser proveniente do diabo. Uma profecia, por exemplo, ela pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou de origem maligna. Tem um episódio muito interessante no Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Deus convoca um profeta para ir e profetizar contra a idolatria que estava acontecendo lá em Israel. E dizer que nasceria um rei que ia combater essa idolatria, que seria o rei Josias. E Deus disse para esse profeta não comer pão e não voltar, pelo mesmo caminho. E o que acontece? O profeta velho, que morava naquela região, ele foi até o profeta que havia profetizado e disse para ele: o Senhor me disse para você comer pão na minha casa. E o profeta disse: mas o Senhor me falou para não comer pão. Ele disse: não, o Senhor falou comigo, eu também sou profeta. E o profeta foi enganado, comeu pão na casa do profeta mentiroso. E o profeta mentiroso foi usado por Deus para dizer para o profeta que ele havia desobedecido e que ele ia morrer. O profeta saiu da casa do profeta mentiroso e ele foi atacado por um leão e ficou ali estendido no solo, o seu corpo. O falso profeta, ele diz o que Deus não disse. E geralmente ele usa meias verdades. A diferença entre o profeta de Deus e o falso profeta: o profeta de Deus ele é simples, o falso profeta ele é arrogante. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra quem ele está servindo, o Deus de amor. Jeremias, Oséias e o próprio Senhor Jesus são exemplos de verdadeiros profetas. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e nos benefícios que ele vai conseguir. Ele profetiza, objetivando autopromoção. Ele mente, ele ilude, ele engana. Ananias, o falso profeta que enfrentou Jeremias, é um exemplo disso. Deus prepara o povo para entrar em Canaã.
Quando o povo foi entrar em Canaã, Deus advertiu acerca dos falsos profetas, dizendo que mesmo que aquele profeta fizesse sinais, o que validaria o seu ministério, que validaria a sua profecia, era a consonância, era o estar de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que alguém faça milagres, se o que ele diz, o que ele fala, não estiver em consonância com a palavra de Deus, ele não é um profeta verdadeiro. Ele não é um profeta enviado pelo Senhor. O povo desprezou os profetas do Senhor. Você vai ver isso, né, constantemente no Antigo Testamento. Deus enviando profetas e o povo desprezando. Porque o povo gostava e ainda gosta do mentiroso, do enganador. A atuação do falso profeta. Como é que o falso profeta atua? Jeremias e Ezequiel lutaram contra os falsos profetas. A gente pode ver isso em vários capítulos do livro do profeta Jeremias. Inclusive Jeremias, ele teve que lidar com 4 falsos profetas. Ele teve que lidar com o falso profeta Ananias, com Acabe, com Zedequias e também com Semaías. 4 profetas que se levantaram contra Jeremias, contra as suas profecias, contra o seu ministério. Fizeram Jeremias sofrer muito, esses homens. O falso profeta faz a igreja sofrer. E Ezequiel? Ezequiel também lidou com os falsos profetas. A mensagem de Deus era de juízo, mas os falsos profetas criaram na época uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém. Eles prometeram que haveria livramento e não julgamento, não juízo, não cativeiro. Eles profetizavam dizendo que haveria paz, quando na verdade não haveria paz, e sim juízo. O falso profeta, geralmente ele tem uma mensagem doce, que agrada os ouvidos, que agrada o coração. O juízo de Deus era inevitável. E aconteceu. O povo foi levado cativo e ficou cativo por 7 décadas, 70 anos. Esses profetas, eles falavam das suas próprias ilusões. É o que nós temos no capítulo 13 de Ezequiel. Verso 2, verso 3, verso 6, verso 7, verso 9. E é interessante que o Senhor os chama de chacais. São nocivos, são predadores. E o chacal, ou algumas versões falam de raposa, são inimigos das ovelhas. Então esses falsos profetas eram e são inimigos das ovelhas. Eram e são inimigos do povo de Deus. A profecia contra os pastores infiéis. Ezequiel capítulo 34, o verso 7 ao verso de número 10. Nós temos ali a profecia contra, né, esses pastores infiéis. Vamos ler aqui Ezequiel 34, do verso 7 ao verso 10. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida. Palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Então essa é a palavra do Senhor para os pastores infiéis. O pastor infiel é aquele que não cumpre o seu ministério, é aquele que não cumpre a sua obrigação. Atividade pastor. A atividade pastor era bem conhecida dos israelitas. Então, quando o Senhor usa a metáfora do pastor, o povo entendia muito bem do que o Senhor estava falando com eles.
O pastor era o líder, o pastor era o representante de Deus. Pastores de Israel, né? Os governantes, eles eram designados como pastores. Duas das figuras mais importantes da história de Israel, Moisés e Davi, receberam essa descrição. Eles foram chamados, né, de pastores. Por exemplo, o que se diz de Davi no Salmo 78, verso 70 e o verso 71. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Segundo Samuel 5:2. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor, ou seja, Davi, quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. A palavra pastor ou apacentar faziam referência ao papel dos líderes para com o povo. O povo, obviamente, era as ovelhas. Guiar, ensinar, prover, proteger, suprir as necessidades do povo. Essa era a função do pastor. Os líderes eram estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Números 27, 15, 16 e 17. Então Moisés disse ao Senhor que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés aqui já sabia que ia morrer e ele faz essa oração. Que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então Moisés morre e quem assume a liderança, quem vai ser o pastor de Israel, será Josué. Pastores que apacentam a si mesmos. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? O falso pastor, o pastor infiel, ele vê o rebanho apenas como fonte de ganho. Ele vê o rebanho apenas como fonte de lucro. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Triste retrato, né, dos pastores com as ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. João capítulo 10, verso 12 e 13. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Tanto o falso profeta como o pastor infiel são o que Paulo chama de maus obreiros. 2 Coríntios 11, 13. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Filipenses 3:2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo alertando aqui contra os falsos obreiros, os maus obreiros. Agora nós vamos ver um pouco sobre os ministros de Cristo fiéis.
falamos do falso profeta, falamos do pastor infiel, mas agora o nosso foco muda. Vamos agora falar ministros de Cristo fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados ou despenseiros, conforme a tradução, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, requer-se do ministro, requer-se do obreiro, requer-se do profeta, requer-se do pastor fidelidade. A palavra ministro, nesse texto, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma alta posição, não é um papel privilegiado, né? Tem gente que acha que o fato de ele ser um obreiro, principalmente pastores, bispos, apóstolos, os tornam acima de tudo e de todos. Isso está errado. A pirâmide, ela está invertida. O obreiro não está no topo. O obreiro, ele está na base. Porque o obreiro, ele existe para servir a igreja e não para ser servido pela igreja. Então a palavra ministro aqui é ruperetas. E ruperetas é um servo. Só que a palavra ruperetas ela é mais usada para falar de um remador subordinado, um remador de galé. Acredito que você já viu filmes antigos. Talvez um dos mais interessantes seja o Ben-Hur. Existem 2 filmes, né? Um antigo, que ganhou muitos Oscars, e tem um recente agora. E o personagem principal do filme, que é o Ben-Hur, ele é condenado por Roma a ser um remador de galé. E eles ficavam ali no porão, na parte baixa do navio, remando. 1 ano, 2 anos, 5 anos, o quanto eles aguentassem. Morria, eles jogavam no mar. Então, a palavra ministro, que é ruperetas, se refere àquele remador. Então, você vê que não é uma posição privilegiada, pelo contrário, é uma posição de servir. E uma outra definição é qualquer um que serve com as mãos. Um servo. Então, os ministros precisam ser servos fiéis. E pronto. É o que se requer de nós. Dons de Deus para a igreja. Então Deus deu dons ministeriais para a igreja. Na verdade, são os dons de Cristo dados à igreja. Temos falado muito nesse assunto. Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo que é em Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, tem uma missão: aperfeiçoar os santos, que são os crentes. Para o quê? Para que eles exerçam a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque se todo mundo fizer o que lhe compete, se todo mundo fizer a sua parte, o que vai acontecer? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, se o obreiro desempenhar o seu papel, que é aperfeiçoar os santos, se os santos, que são os crentes, ouvirem, obedecerem os seus pastores, eles serão instruídos na palavra e eles vão crescer cada dia mais parecidos com Cristo. E eles não vão ser mais o que? Meninos inconstantes. Não serão enganados por falsos obreiros, falsos profetas e suas falsas profecias. Não serão enganados por pastores infiéis. Mas eles vão estar firmados na rocha que é Cristo. Mas é interessante que a igreja ela foi equipada em todos os aspectos: ministerial,
também no aspecto espiritual. Além dos dons ministeriais, nós temos os dons do Espírito Santo. E eu quero destacar um dom extremamente necessário para os dias em que vivemos: o discernimento de espírito. É um dom de revelação. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Eu disse no início da aula que as manifestações espirituais têm 3 origens: Deus, homem ou diabo. E somente com o discernimento, você vai saber qual é a origem. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar, através de distinguir. Existem coisas que são tão parecidas com as de Deus, que somente pelo discernimento de espírito você consegue detectar a falsidade. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando, descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. A Bíblia diz que Deus pesa os espíritos. Quando ela usa essa expressão, está lá em Provérbios, óbvio que o espírito não tem peso, mas a ideia ali é o seguinte: Deus julga a intenção. Então, muitas vezes, a aparência piedosa nos engana. E só o espírito de discernimento vai nos levar a entender de onde está vindo aquela manifestação espiritual. Stanley Orton, teólogo pentecostal, várias obras escritas aí, publicadas, afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Um grande exemplo disso, antes de falar do assunto, vamos ler 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo o espírito. Tanto é que espírito aqui está com E minúsculo. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nem toda manifestação dentro da igreja, irmãos, é de Deus. Nossa, como pode uma manifestação numa igreja não ser de Deus? Talvez o obreiro não seja de Deus, talvez aquela multidão que esteja ali não seja de Deus. É por isso que nós não devemos crer em todo espírito como sendo vindo do Senhor. É interessante que Paulo, quando ele vai dizer aos Gálatas ali, ainda que um anjo do céu, o Espírito, vos pregue outro evangelho, seja anátema. Então, óbvio e evidentemente que um anjo do céu aqui é uma referência a um anjo mau, a um anjo caído, porque um anjo do céu, primeiro, não vai pregar o evangelho, porque o evangelho não é para anjo. Até as pessoas equivocadamente dizem que os anjos queriam pregar o evangelho. Impossível o anjo pregar o evangelho, porque o evangelho é as boas novas de salvação. E anjo não precisa de salvação. Ou ele está do lado do Senhor, ou ele caiu e será condenado. Então, Paulo está dizendo que ainda que um anjo do céu, ou seja, um espírito maligno, pregue outro evangelho, seja anátema. Então temos que ter cuidado com as manifestações espirituais. Nem todo mundo que tem ali os dons espirituais é um verdadeiro servo de Deus. Dons são perfeitamente imitáveis. Vou repetir. Dons são perfeitamente imitáveis. Todos eles. O dom de discernimento de espíritos. Na prática. Atos 16, 16, 17, 18. Se deu com Paulo isso aqui. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Só que isso aqui Lucas está escrevendo depois do ocorrido. Mas no primeiro momento, não sabia.
espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Meu Deus, isso aqui é uma palavra do céu. Imagina alguém chegar para você e dizer assim: olha, essa pessoa aqui está nos anunciando o caminho da salvação. É um servo do Deus Altíssimo. A gente arrumar o colarinho, né? Realmente eu sou servo de Deus. Realmente eu sou um enviado de Deus. Mas aquilo perturbou Paulo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, não a jovem, ele disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Discernimento de espírito. Você vai ver que Jesus, ele quando vai expulsar demônio, ele não fala com a pessoa, ele fala com o demônio. Discernimento de espírito. A falsidade dos últimos dias. Mateus 24, 5. Palavras de Cristo Jesus. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está dito aqui, ó. Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Falsos profetas enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Por quê? Não conhece a palavra. Além de não conhecer a palavra, não tem o dom de discernimento de espírito. Atos 20, 29 e 30. Discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Misericórdia, irmãos. Essa palavra é dura, né? Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Enquanto Jesus dá sua vida pelas ovelhas, os lobos cruéis matam as ovelhas. Que não sejamos, né? Lobos cruéis, misericórdia. E que de entre vós mesmos, ou seja, vocês aí, ó, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha que coisa terrível. Falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Qual é a nossa missão? Atrair pessoas para Cristo. Não é pessoas para nós. Não é pessoas para a minha igreja. Né? Não. A nossa missão é atrair pessoas para Cristo. Mas o falso profeta, o pastor infiel, ele atrai pessoas para si. Ele as conquista. Ele as cativa. Não cativar no sentido de carinho, de graça, de charme. Ele cativa no sentido de aprisionar. Quantas pessoas são aprisionadas por falsos profetas? Quantas pessoas aprisionadas por pastores falsos e infiéis? Você fala assim, mas como essa pessoa está cega? Não, ela não está cega, ela está cativa. 1 Timóteo 4, 1, 2. Mas o Espírito, aqui ó, Espírito é maiúsculo, Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é você cair da fé. É você deixar de crer no que acreditava. Por exemplo, você cria que a palavra de Deus era inspirada. Aí você passa a crer que ela não é inspirada. Apostatar da fé é você negar algo que você já creu. Por exemplo, a salvação pela fé em Cristo. Não, esse negócio de salvação pela fé em Cristo não é assim não. Você tem que seguir Moisés, você tem que fazer obras. Isso é apostatar. Dando ouvido a espíritos enganadores. Espírito aqui está minúsculo. Espíritos maus, malignos, anjos caídos. E a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pior que o falso profeta, o pastor infiel, o falso mestre. Ele está com a sua consciência tão dura
tão cauterizado que ele acha que ele está falando a verdade. Que ele acha que ele está sendo usado por Deus. E não está. 2 Pedro 2, 1, 2 e 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha que terrível. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Fictícia que não existe. Tá? Tem um gênero de filme, tem um gênero na literatura, ficção. Mas, para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Meus irmãos, qualquer prejuízo causado à obra de Deus, qualquer prejuízo causado a um crente, trará amargas consequências ao autor do prejuízo. Não tenham dúvida, senhores, que Deus é justiça. E Ele não poupará aqueles que explorarem o rebanho. Talvez você olhe para esses homens hoje e os vê num patamar, num pedestal, um alto patrimônio, uma reputação mundial. Ninguém pode com esse homem. Ninguém da terra. Mas o soberano que está sentado no trono, um dia vai tratar com ele. E o lugar dele, num lago de fogo e enxofre. E ele vai sofrer muito, porque desviou muitos da fé. Corrompeu muitos. Jesus disse, o Filho do Homem será entregue, mas ai daquele por quem ele é entregue. Imaginem, senhores, o lugar de sofrimento de Judas no inferno. Cumpre o teu ministério. Somos chamados para cumprir o nosso ministério. 2 Timóteo 4, 5. Mas tu, Timóteo, né, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, ou seja, vai até o fim. Termina. Aleluia. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 6, verso 3 e 4. Paulo diz assim, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Cumpre o teu ministério. Ser fiel. Ezequiel e Jeremias foram firmes no cumprimento de seu ministério. João Batista foi fiel no cumprimento de seu ministério. Paulo, Pedro, João, os demais discípulos foram fiéis no cumprimento do seu ministério. Requer-se de nós que sejamos fiéis no cumprimento do nosso ministério. Conclusão. Em todo o tempo, o povo de Deus tem lidado com falsos profetas e pastores infiéis. Contudo, o Senhor continua levantando pessoas fiéis a Ele e comprometidas com o Evangelho para levar adiante o seu propósito. Que nós possamos ser pessoas comprometidas com Deus, com a sua palavra e com a igreja. Mais uma vez, sejamos fiéis no cumprimento do nosso ministério. Amém? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa para você, tenha trazido edificação e insights para você ministrar a sua aula no próximo domingo. Que Deus te abençoe seus alunos e a EBD da sua igreja. Lembrando que essa aula é uma promoção aí do canal EBD Mestres, nosso lema Aprendendo para Ensinar. Temos um canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like
envie o link. Nos ajude a crescer o canal e semearmos mais e mais a palavra de Deus. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula. Querendo Deus.